Então estamos com a BAL 17, o que eu vos queria propor agora, antes de fazermos aqui uma reflexão conjunta, uma conversa entre todos, que fizessem uma reflexão aqui individual. Antes de se contaminar aqui esta conversa em grupo, fazer uma pequena reflexão individual. A BAL, enquanto organismo vivo, não é? Estrutura, que é, no fundo, um organismo vivo, ela teve que nascer. E se calhar ela nasceu várias vezes, não é? Nasceu no Filipe, nasceu na Sandra, nasceu no Rui, em épocas diferentes. E então aquilo que eu vos ia propor é que pegassem nesses papelinhos que eu vos trouxe, os post-it, 1, 2, 3, 10, 20, os que vocês quiserem, tenho aqui mais, caso queiram escrever muito, essas cantinhas, e que partilhassem aí nesses papelinhos aquilo que de facto esse nascimento trouxe para vocês, não é? Emoções, sensações, sonhos, desgostos, não sei. Aquilo que vos apetecer refletir um bocadinho sobre esse nascimento da BAL em vós. Ok? É assim um pequeno desafio, vou-vos dar aqui um tempinho para escreverem umas coisas. Depois vamos guardar isso, vamos continuar a conversar e depois vamos recuperar aquilo que vocês partilharem aí nos papéis. Eu não sei se quero, vocês querem. Pá, se quiseres só pôr uma palavra e depois falamos sobre isso mais à frente, está tudo. Se quiseres pôr só um ponto de interrogação, está tudo. Se quiseres deixar em branco, também. É só um desafio. Vá! É muita emoção, assim, de repente. Pronto, Pois é, não estava minimamente preparado para isto, pá. É mesmo isso. É muita emoção sem aviso. Pode ser aquilo que a primeira palavra que te aparecer à Já cabeça. cá está. Tá. Se quiserem podem ser uma frase, pode ser... Amanhã é dia de eleições. Estás a dizer o quê? Que o voto é secreto? Sim. É isso, é um papelinho cada um. A moça trouxe tantos post-its. Só escreveram... Eu só escrevi uma palavra num post-it, é mais que suficiente. Mas podemos desenvolver tudo isto. Não é? Sim, não, mas agora a ideia é... Podemos pôr aí, espalhar isso e não ligarmos agora ao papelinho. Fica aí. Ai. E depois vamos recuperar. Bom, se calhar agora eu partiria para a ideia do nome. BAL 17, não é? Este nome é um nome que acompanha a estrutura, que ela já tem 24 anos, mas esse nome, vocês acham que ele ainda representa a BAL? É um nome que já está esquecido, não é? É uma coisa que já está dentro de vós, vocês nem se lembram que existe BAL, é uma coisa que vocês acham que devia mudar, é uma coisa que... Não é? O que é este? O que é este nome? De onde é que surgiu? Como é que ele está neste momento? Como é que vocês sentem que este nome representa a estrutura? Ou se calhar até já mudariam? O que é que gostariam de refletir aqui um bocadinho sobre o nome? É difícil nós não pensarmos no nome sempre que recebemos um e-mail ou uma carta no correio e em que, embora já estejamos cá há 24 anos, a maior parte das pessoas continua a errar. E não escrevem BAL, mas escrevem BAL, às vezes BA 2 L's, outras vezes BAA 2 L's, inventam as mil formas de escrever uma coisa que é simples, que é baixo
Alentejo. B-A-A-L. É simples para ti. Pelos vistos não é simples para toda a gente. Alguém quer explicar o início, o significado? Eu não estava cá. Eu não estava, mas já repeti esta história algumas vezes. Mas esse nome foi escolhido por algum de vós? Não. Não. O nome foi escolhido pela pessoa que veio fundar a companhia e fazia todo o sentido. E agora que faz essa questão, por acaso nunca tinha pensado nisso. Se isso ainda faz assim tanto sentido. E o nome não é Baixo Alentejo, mas é Baixo Alentejo, Alentejo Litoral, que era 17, que era a área de influência que se pretendia para a companhia, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, e 17 municípios com quem a companhia teria uma relação mais próxima, protocolar, até. O nome era mais pomposo, BAL 17, Companhia, Teatro na Educação do Baixo Alentejo. Esta segunda parte do nome nós fomos deixando de cair. Hoje dizemos BAL 17, Companhia de Teatro, tirámos realmente o Baixo Alentejo, Companhia de Teatro na Educação do Baixo Alentejo. Porque o objetivo era trabalhar muito no teatro na educação. Exatamente. Agora perdi-me. Exatamente, era essa a ideia, estes 17 municípios, e trabalhar diretamente com as escolas. Foi assim que a companhia foi formada, era um trabalho mais vocacionado até para apoio nos currículos das escolas, nas disciplinas de português, e entretanto foi ficando. Há quem pense que faça uns grandes filmes à volta do nome da companhia, mas ela vem daí e foi ficando. Sim, nós também gostamos de acrescentar um pouco aqui mais de narrativa, né? Baal, uma peça de Brecht, Baal, um deus pagão, algures do centro Europa, norte Europa. Pronto, é sempre bom agradar um pouco às curiosidades das pessoas. Claro, mas essas teorias que vocês acrescentaram, porque ela não esteve na origem. Não esteve na origem. As pessoas é que acrescentam essas coisas, nessa necessidade de tentar criar fazendo leituras, não é? Leituras e narrativas, e para nós são todas bem-vindas. Mas como é que está registado? Está registado BAL 17, Companhia de Teatro na Educação do Baixo Alentejo. Porque a pessoa que formou a companhia tinha essa ideia de trabalhar o teatro na educação muito na vertente da escola britânica, inglesa, de onde veio, onde estudou. Mas depois percebeu-se que era um projeto demasiado ambicioso para esta região. Sobretudo nessa questão intermunicipal, porque os municípios não têm muita vocação, não tinham a vocação de trabalhar em rede, hoje já têm um pouco mais, e a coisa não avançou muito por aí, e nós, como éramos atores e vinhamos desta escola de viver as companhias e viver a estrutura de criação, fomos vocacionando muito a esta associação cultural, que ao fim e ao cabo é o que é, numa estrutura de criação artística. E vocês gostariam de falar dessa pessoa que falaram agora? Não. De onde é que parte essa ideia? Não. Mas, por exemplo, tu estás desde o início. Sim, eu fui convidado para essa pessoa através de um casting, vim como ator e fiquei como presidente. E ficaste. Pronto. Mas não queres contar essa história? Assim, resumida, não precisas de entrar em grandes pormenores, para percebermos como é que tu estás aqui desde o início, então, se não és tu o... Quem fundou a companhia tinha uma visão de gestão, embora fosse também encenadora, mas era muito nessa vertente de criar projetos. A partir do momento em que percebeu que não havia viabilidade para implementar o projeto da forma como o tinha imaginado, desistiu dele. Só que, entretanto, já existiam cá pessoas a trabalhar no efetivo, atores, um cenógrafo, técnico, e pessoas que sentiram que estou aqui, não recebo ordenado, e agora o que é que faço à vida? Vou-me embora com a mão atrás e à frente, a pessoa que criou isto zarpou, o que é que fazemos? Olha, ficamos e metemos a mão à obra e seguimos em frente. Fizemos peças para a infância, porque eram as coisas que eram mais rentáveis, íamos muito às escolas fazer o apoio curricular nas disciplinas de português, sobretudo. Conseguimos alguns financiamentos e levámos o barco para a frente. E basicamente o início foi esse. O grupo de pessoas, não é, que estava nessa altura e o que está agora foi se modificando, não é? E
claro, todas as estruturas, como vivas que são, também os grupos que estão dentro, não é? As pessoas que estão dentro vão se modificando. O que é que vocês verificam entre o grupo que estava inicialmente e o grupo que está agora, não é? Quem são as figuras que foram os chatos, os resilientes, os resistentes? Quem é que se mantém hoje, que estava nesse grupo inicial? E como é que foi esta evolução, não é? Olha, eu acho que as pessoas poderão ter mais essa percepção, talvez seja a Sandra, porque ela veio, ao contrário de mim, que me fui obrigado a reagir às condicionantes, a Sandra veio por vontade própria, a meio desse percurso inicial. Porquê é que vieste por vontade própria? O que é que achavas que havia aqui de interessante? Que havia na altura? Que talvez exista hoje, mas o Filipe saberá. Porque isto foi sempre em crescendo, não é? Em saltos, Acrescentar saltos. coisas, não é? Também. Olha, talvez para explicar isso tinha que mostrar o meu papel. Desculpem Se calhar podemos. estragar que é isto, que é um ponto de exclamação. Se calhar não é gramaticamente não é correto, e viria aqui uma pessoa português dizer-me, mas foi isso que eu senti na altura e que felizmente ainda consigo sentir hoje, passado tanto tempo, que é esta senti na altura esta coisa de ter um sítio onde me pudesse ainda surpreender a mim e surpreendendo-me a mim, podendo surpreender os outros. E acho que isso hoje em dia é difícil e é correr atrás disso, para mim ainda é muito desejável, e é isso que também me ajuda nesta lufa-lufa do dia-a-dia e de às vezes nos sentirmos mais desanimados ou frustrados ou qualquer outra coisa. E foi isso que eu senti neste grupo de pessoas que estava aqui nessa altura, a liberdade e a surpresa, mas principalmente a liberdade de poderes fazer aquilo em que acreditas. E eu vinha exatamente de um sistema completamente diferente, castrado, e pensei, não, preciso disto e é isto que eu quero e que acredito. Pronto. E isso mantém-se ou perdeu-se, não é, ao longo do tempo? Essa ideia? Acho que se modificou, os tempos também são diferentes, não é? E hoje em dia, felizmente por um lado, nós temos a vida muito mais facilitada do que tínhamos em 2006 quando eu vim para aqui, em que estávamos com um apoio pontual, para aí, se calhar. 2004, primeiro apoio pontual, era tudo muito mais difícil a este nível, né, financeiramente. Também éramos mais novos e não tínhamos as mesmas responsabilidades que temos hoje, mas era tudo muito mais difícil, era tudo mais vivido à flor da pele, tudo muito mais o hoje. Hoje, se calhar, às vezes é mais um bocadinho o amanhã, deixamos para amanhã porque também sentimos porque também é preciso essa maturidade, e hoje já temos essa maturidade para deixar para amanhã, que é preciso de vez em quando parar para deixar para amanhã. Mas na altura era isto, era tudo muito... Era necessário. Sim. E não dava para pensar duas vezes sobre propriamente o resultado. O que interessava era fazer porque tinha que ser feito. O que dava uma certa frescura às coisas, mas também uma grande irresponsabilidade. Eu hoje lembro-me de coisas que nós fizemos que eu era incapaz de fazer hoje, que seríamos crucificados em praça pública. E às vezes penso, mas como é que nós tivemos o descaramento de fazer isto aqui neste espaço aqui ao lado, no Festival Noites na Nora, dizer asneiras e coisas estúpidas que a gente fez, que hoje eu diria, mas oh, meu Deus, que vergonha. Mas que foi a nossa imagem de marca nessa altura. Mas porque tinha que ser feito. Exato, e essa evolução que vocês acham foi condicionada por alguma coisa mais política ou do público ou pela vida, não é? Porque, Pela idade, mas pela idade vossa, sobretudo. Não só, mas foi condicionada por uma data de coisas. Não é?
Desde logo, não, claro que sim, pela idade também, não é? A tua disponibilidade, a tua vontade, a tua vontade de fazer disparates, não é? Sim, De ser ninguém tinha irresponsável, filhos, hoje em dia já claro, se tem. Claro que sim, ficar a inventar uma coisa qualquer até às 4 da manhã para no outro dia experimentar às 5 se fosse preciso, nem sequer era trabalho, não é? Era vida. E isso sim, claro que a idade transforma muitíssimo a maneira como nós trabalhamos e nos relacionamos com a companhia e uns com os outros e com o futuro e com as responsabilidades e com tudo isso, mas não só, não é? Também não nos esqueçamos que houve uma crise pelo meio, não é? Que nos obrigou, num momento de grande ascendência da companhia, foi um bocadinho depois de eu ter chegado, que nos obrigou a reduzir drasticamente. A começar de novo. E a começar de novo, a reduzir a capacidade de produção, a reduzir em termos de pessoal, em termos de... Pronto, que influencia depois a capacidade de execução, que influencia depois as escolhas que fazes, porque tinhas que fazer escolhas que fossem sustentáveis e que dessem dinheiro em função daquilo que havia. Portanto, todo essa época de que estávamos a falar, não é, do grande esplendor da irresponsabilidade, penso que terminou um bocado abruptamente, fruto também desses anos horríveis de 2010, 2012, por aí. E pronto, e no fundo fazer isso, não é? Quase não, recomeçar de novo. Acho que a companhia, não tenho a certeza, mas Sim, estávamos uma equipa de cerca de 10, passámos de 10 para 3. Nós os 3. Houve vezes em que eu tive que ir no meu carro pessoal trabalhar com o meu dinheiro da gasolina, para o gasóleo, à espera de uma semana ou uns dias para... Felizmente foi curto este período, mas voltámos a passar por isso nessa altura, com a desvantagem de que já nenhum de nós tinha propriamente 20 anos, não é? Bem, eu tinha 30. Não tinhas nada. Tu não tinha? Não é? Então vocês sentem na realidade que houve vários recomeços condicionados, Sim. não é, por coisas externas que vos obrigaram a parar, repensar, mas isso foi só por uma questão financeira? Ou sentem que também houve alturas em que houve recomeços, sei lá, por uma questão estética, por uma questão, sei lá, do próprio público, vocês achassem que não estão ainda a encontrar aquilo que o próprio território estava a necessitar? Ou nunca se sentiram Eu já perdidos fiz uma vez uma reflexão sobre o percurso da BAL 17. Foi a primeira vez que me convidaram para contar a história e de repente dei por mim a refletir do ponto de vista das tentativas e dos erros. E eu creio que nós sempre fomos uma estrutura muito de tentarmos fazer as coisas sem pensarmos muito nas consequências delas, de falharmos em alguns momentos e dessas falhas nos atirarem noutros caminhos, que por sua vez também criaram ramificações para outras coisas boas. E eu acho que o nosso percurso foi sempre muito nisso, de quase que aos pulos, aos solavancos, acertando, errando, mas sempre construindo coisas. A nível artístico, fomos muitas vezes condicionados pelo disparate, mas esse disparate depois levou-nos a espetáculos que tiveram reações muito positivas, que depois, por sua vez, decidimos aprofundar essa linha artística e que tivemos grandes sucessos, que foram frutos dos erros e dos disparates. Também tivemos espetáculos de teatro que eram feitos praticamente do nada, porque não havia recursos, e essa ausência de recursos fez com que aquilo de repente brilhasse por si só. Eu acho que nos caracterizamos muito por isso, por não pensarmos muito pelas coisas. Não pensarmos muito pelas coisas, não é bem isso, não é? Não pensarmos muito a sério Se calhar não pensar nas muito coisas. no risco das coisas. Sim, não é? sim, não é sim, pensar nesse nas sentido, coisas tirarmos do ponto muito de de vista cabeça. artístico, ou que sentido é que ela faz, mas
vamos porque isto parece-nos bem, não é? Sim, sim, claro. Sem pensar muito na consequência. E do ponto de vista político, vocês sentem que isto também vos condicionou? Por exemplo, temos falado do ponto de vista da política mais local, não é? Do município, que não sei aqui se vocês têm esse problema, mas, por exemplo, na minha zona acontece muito que sempre que há, ou, por exemplo, uma Câmara que muda de partido, não é? Que há um executivo ali que muda, parece que tudo o que foi feito até ali não prestava para nada, deitamos fora e fazemos tudo de novo de maneira diferente. Isso vai condicionar depois todas as políticas culturais, de financiamentos, etc, etc. Parece que de repente estamos sempre a mudar consoante quem vem. Não sei se vocês sentem isso a nível mais pequenino, não é? Mais local, ou se também já no nível mais macro, a própria DG Artes, não é? Que é aqui o nosso financiador do apoio às artes, que também, de certa forma, vai condicionando um pouco o trabalho das companhias, quando decide que as estruturas devem dar preferência a projetos quando envolvam descendentes luso-africanos, ou, pronto, estou aqui a dar aqui um exemplo, mas isso também condiciona, de certa forma, as estruturas. Vocês sentem que isso vos condicionou a certa altura, ou isso não foi uma coisa que pensassem muito também e fossem andando? O que é que... Em relação ao funcionamento com a autarquia, eu posso responder já, que é simples. Que é, nunca nos aconteceu. A autarquia mudar, sempre, a autarquia mudar, é sempre igual, mudar De cor política. de cor política. Portanto, E as relações são boas. e as relações são ótimas. Mas não seja para este espaço onde estamos, nós já vemos que a relação é sim, boa. mas a relação não é boa, mas este espaço onde estamos, por exemplo, demorou... Começámos em 2008 com a ideia. mais cedo, também Mais a cedo? Espiga era vivo. A Espiga começou, Sim, em aí em 2006 talvez. 2006, se não foi Portanto, antes. a 18 tentar, anos. Sim, pronto. Demorou e hoje está como está, né? Ele realmente está-nos cedido, mas está aqui muito trabalho e muito dinheiro. Sim, na altura em que era para começar, ele estava praticamente habitável, era começar a fazer coisas, e no momento em que ele veio para as nossas mãos, já não é para habitar e fazer coisas, mas é para tentar evitar que ele caia. Portanto, o que temos agora não é um espaço propriamente para a atividade, mas é um espaço para reabilitar, reconstruir e que não venha abaixo. Mas E em que temos relação- mais um nascimento, não é? Mais um recomeço, claro. mais... Em relação àquilo que tu perguntas, eu acho sinceramente que não sentimos esse tipo de condicionamento, nem com a autarquia, porque nunca nos foi... porque a nossa preocupação única mesmo é sermos verdadeiros connosco, com aquilo que somos e com o público. E quando nós dizemos isto, não pensamos muito, quer dizer, não é assim, não é? Claro que pensamos muito. Às vezes, pronto, até devíamos realmente Pensar mais. pensar mais, Pensar um bocadinho menos, às vezes. às vezes pensar um bocadinho menos até. E mesmo em relação aos condicionamentos, tu dizes das candidaturas, realmente, eu percebo isso que estás a dizer, que realmente, mas não. Há um condicionamento na perspectiva em que temos que cumprir muitos critérios. Às vezes sentimos que não devíamos fazer tantas coisas. Sim. O projeto educativo, a itinerância, a programação, ter que abarcar todo esse leque que a DG Artes cada vez mais exige, é um condicionamento grande, evidentemente. Mas o facto é que também já o fazíamos e se calhar Sim, mesmo claro, que não fosse isso exigido, nós faríamos sempre. Sim. Porque está na gênese da companhia, daquilo que nós claro. fazemos. Mas a nossa preocupação é mesmo essa de sermos... olha, por exemplo, agora na última candidatura tínhamos lá um apontamento que, relativamente à equidade, porque não tínhamos nenhuma encenadora do sexo feminino. Mas e agora? Porque não calhou, porque não fazia sentido aquele espetáculo ser encenado. Não calhou, não havia um nome de uma mulher para ali. Nem sequer pensámos nisso, olha, vamos ter aqui menos meio ponto porque exigem que. Não faz sentido. Também não podemos ir atrás de. Com isso não quer dizer que não sejamos. Não tentemos ser justos com. Ao nível dessa equidade, Dessa não é? equidade e de outras. Mas não façamos disso também. Mas depois também há aquela... Eu acho que isto às vezes para nós já é tão óbvio que a gente até já se esquece de que isto é um assunto. Para nós não é um assunto, para nós é o que é.
que é o facto de haver uma companhia de teatro que quer investir artisticamente naquilo que faz, num sítio como Serpa, obriga-nos a ter algum tipo de preocupações e, por outro lado, impede-nos de nos preocupar com algumas coisas que são muito diferentes se estivéssemos num centro urbano. Serpa tem muito poucas pessoas, há muitíssimo poucas estruturas de criação aqui à volta, há poucos artistas, há pouca estrutura, cadeia de produção. E podemos falar de atores a técnicos, a designers gráficos, a cenógrafos, a figura. Portanto, nós quase, num certo sentido, temos quase que ser autossuficientes. Não é verdade, não é? Evidentemente colaboramos com muita gente de todo o lado. Mas pronto, não podemos pedir a um técnico de Coimbra que venha aqui fazer uma perninha numa manhã. Não faz sentido. Portanto, o trabalho do dia-a-dia tem que ser garantido por pessoas que estão aqui, em Serpa, connosco, a viver aqui. Portanto, é nesse sentido que temos que ter alguma autossuficiência. Com esta dinâmica de trabalho, algumas das preocupações que se calhar fazem sentido nos grandes centros urbanos, aqui não se põem, não é? Claro, aqui colocam-se outras, não é? Colocam-se outras. E há outras dificuldades que têm a ver também com isso que tu estás a dizer, que é, de repente, queres um profissional para uma coisa mais pontual, não é? Ou vem aqui uma manhã e se calhar não tens, Pois. não é? Ou como é que vocês fixam pessoas aqui, não é? Por exemplo, quantas pessoas é que vocês têm a trabalhar a tempo inteiro convosco, não é? Que também é interessante percebermos, vocês estão aqui 3, mas a companhia tem mais gente. Somos 9. Quem é que são, não é? Como é que são? Essas pessoas estão cá a tempo inteiro e estão para ficar ou já estão há muito tempo? Quais são as dificuldades em manter pessoas aqui, não é? Num território de baixa densidade populacional, com poucas atrações, não é? Para jovens, provavelmente, não é? Que preferem os grandes centros urbanos. Como é que isso condiciona também, de certa forma, o vosso trabalho? A própria escolha de artistas, não é? Como é que isso condiciona o trabalho, não condiciona? Condiciona muito, é uma vantagem muito grande e é uma desvantagem muito grande. Nós não precisamos de mandar ninguém embora porque as pessoas vão de livre e espontânea vontade. Não há indenizações Se todos, de 20 mil euros. se não é? todos aqueles que vieram para cá do início cá tivessem ficado, neste momento Éramos 40. pelo menos éramos 9 velhos. Mas não, temos faixas etárias muito ecléticas, porque as pessoas vêm para cá, o primeiro ano é muito divertido, o segundo ano já começa a cansar e ao fim de 3 anos, farto de Serpa, quero-me ir embora para outro lado qualquer e vão-se embora. Nós não mandamos ninguém embora. Portanto, isso é bom, porque permite que aquilo se vá embora e nós tratemos um novo. Então isto vai sempre mudando. Agora, alguns depois deixam-se cair em armadilhas, que é o caso deles, por exemplo, que têm filhos, constituem uma família e depois já é difícil sair daqui, porque os objetivos também mudam, entretanto ficam. E é basicamente isso que faz com que a coisa se vá solidificando em função dos objetivos de cada um, mas não é fácil manter cá as pessoas durante muito tempo. Normalmente 3 anos tem sido a marca. E não tem nada a ver connosco pessoalmente, nem com o trabalho da companhia, nem com o trabalho em si. É mesmo viveres aqui. A cidade é pequena. A cidade é pequena, não há praticamente atividade cultural, a não ser que sejamos nós a programá-la, somos nós os maiores programadores da cidade, talvez, tudo já uma asneira? Não. E é o interior, não é? É uma interioridade muito grande. São poucas pessoas, não há um cinema, quer dizer, um filme tens que ver na Netflix ou sacado ao computador. Assim da Susa. Acho que isso em geral acho que é muito bom. Pronto, não interessa. Faz muito calor no verão, faz muito frio no inverno. Mas é engraçado isso que eu, assim de repente, pelo menos das últimas pessoas que por cá passaram e ao fim de 3 anos, mais ou menos, sentiram necessidade de se ir embora,
eu acho que com todas elas, nós não só mantemos uma relação de amizade e cordial, como uma relação relativamente regular de trabalho. Para projetos pontuais, ou contratamos ao espetáculo, ou vamos, por exemplo, no festival, no Noites na Nora, volta e meia, acolhemos alguma malta que já cá trabalhou e que vem cá a fazer residência, ou vem colaborar na produção do festival. Não me lembro de ninguém com quem não tínhamos ficado com uma, Sim, são com uma relação próxima e de se trabalho. tiverem um problema, nos telefonam para pedir ajuda para qualquer coisa, ou um conselho, ou um aconselhamento qualquer, ou uma ideia, alguma informação. Ninguém saiu de cá em ruptura. Que me lembra, só mesmo no início, talvez um caso ou outro, mas por questões muito pessoais. Essa tal rebeldia jovem, não é? Pois. Era tudo à flor da pele. Que era tudo à flor da pele. Vocês levam-me a mal se eu fumar um cigarro? Sim. Invejoso, só te deixaste de fumar. E a relação com os públicos? Como é que é? Vocês sentem que desde que se implantaram aqui no território que têm feito um trabalho de proximidade com os públicos, ou seja, aquele público que vocês começaram por fazer, não é? Que a estrutura acabou por nascer com este pensamento das escolas e da educação, do teatro e educação, e esse trabalho começou por ser feito também aí, ou na altura vocês não trabalharam com eles? E de que forma é que esse público dessa altura ainda vos acompanha, se tem essa noção ou não, porque às vezes também vamos perdendo os públicos, não é? Há ali uma fase em que os miúdos, que eram miúdos e que acompanhavam os espetáculos, depois desaparecem no mapa, mas depois vocês sentem que eles voltaram, não voltaram, têm essa noção, não têm? Como é que é esta vossa relação? A regra geral, os jovens, quando chegam aos 18 anos, vão para a universidade e não voltam mais. Mas não sentem que depois mais tarde já mais Não voltam mais, não voltam mais. Não voltam mais a certa. Ai, não voltam a Não, vão estudar para fora, arranjam os seus cursos e fazem vida Também fora. é um problema, não é? Esta desertificação Claro, da... mas é interioridade. E a grande maioria da malta acaba por se fixar fora daqui. Regressa esporadicamente, mas... Então, em relação ao público, vocês trabalham para os mais novos Em contexto escolar. e depois os mais velhos em contexto Depois os já mais velhos, adultos. sim. Portanto, há aqui uma faixa etária que está aliada, vocês não chegam a eles, porque Dificilmente. também são poucos, Mas mas também não procuram. a nossa atividade é muito... tenta ser muito abrangente precisamente para tentar abarcar o maior número possível de público. E as atividades de programação são uma vantagem nesse sentido. O Festival Noites na Nora acaba por ser aquilo que de alguma forma junta tudo, não é assim? Ainda por cima é verão, há muita gente que vem de férias visitar a família, portanto estas faixas etárias que se forem embora acabam também por estar cá e aí conseguimos ter esse contacto. Nos espetáculos, nas criações teatrais que fazemos ao longo do ano, aí já é mais complicado, acaba por ser o público mais velho. Mas vocês têm procurado chegar a eles durante o ano, sem ser no festival, e tem sido uma dificuldade ou... Cativar público é sempre difícil. Nós temos, por acaso, um instrumento que o Filipe dirige, que é uma forma que nós temos vindo a usar para captar público e sobre a qual ele vai falar. Vou sim, senhor. Nós não temos muito tempo, vai começar a haver barulho, entretanto. Como falámos há bocadinho, isto é por ciclos. Não é? A relação com as entidades, com o público, com a cidade, é por ciclos. Já houve ciclos em que vendíamos muitíssimo para câmaras, por exemplo, depois de repente deixámos de vender. Isto que o Rui está a dizer é uma coisa que nós chamamos a oficina de teatro, que começou em 2015, que foi, no fundo, tornar um bocadinho mais estruturado um trabalho que nós já fazíamos, que era fazer alguns espetáculos com pessoal da comunidade, amadores, e a partir de 2015 criámos este grupo que chamámos a Oficina de Teatro.
começou com 6 pessoas na primeira produção, no ano a seguir já tinha 15, no ano a seguir já tinha 20 e no ano a seguir teve 100. Fizemos assim um espetáculo muito grande, com associações, com clubes, com pessoas. E isto deu aqui um fogo espetacular à relação com a cidade e com pessoas que sabiam que a Bal 17 existia, mas que se calhar nunca tinham ido ver um espetáculo, não é? E de repente o vizinho estava a participar e então foram. E pronto, neste momento acho que estamos nesse ciclo em que a força da relação com a cidade vem evidentemente do resto do trabalho todo, mas está muito próxima desta permeabilização que se criou aqui com a oficina de teatro. Bom, já que não temos assim muito tempo, eu se calhar ia sugerir que agora, a Sandra já mostrou o papelinho dela, mas o Filipe e o Rui, não sei quem quer começar, pudesse partilhar o que escreveu no papelinho e se calhar falar um bocadinho porque é que escreveu, neste caso estou a ver aqui o do Rui, se calhar podemos começar contigo, escreveu uma palavra, o que é que isso significa, não é? Deixa o Rui para o fim, deixamos o Rui para o fim. Então vá. Olha, eu escrevi Partilha compromisso. primeiro. Okay. Compromisso. Eu acho que isto não tem nada a ver com aquilo que foi o que tu pediste, que é o que é que eu senti na minha chegada cá. Não tem nada a ver com isto. Acho que nessa altura foi só deslumbramento com uma data de coisas. Mas como recordo agora, ou aquilo que para mim é mais neste momento é mais marcante de tudo aquilo que me aconteceu desde que estou na Bal 17, acho que tem a ver com isto, tem a ver com a descoberta do valor do compromisso, no sentido de como é que se gera e como é que se faz crescer coisas sem ser exclusivamente a partir da paixão. Porque isto não se faz só de paixão, não é? Faz-se de paixão durante um ano ou dois e depois ou se transforma noutra coisa ou cai. E pronto. Então poderíamos estar a falar de amor? Mas eu achei que era um bocado lamechas. Podes. Estamos a terminar, portanto podes acabar em lamechas, com a lagriminha. Acho Rui, que queres sim. largar a lagriminha? Não, já não tenho idade para essas coisas. Não, agora é que estás a caminhar para a Sou idade da Daniel. lagriminha. Olha, a minha palavra é sapo. É muito curioso. É muito curioso. E isto dava pano para mangas. Então Dá quase vá, para fazer conta-me uma lá. peça de teatro sobre o assunto. Olha, até tenho que te dizer que aqui não há muitos cafés. Quer dizer, há muitos cafés. Há dois que eu não vou por causa dos sapos. Porque uma pessoa vai sapos lá à e está porta? um sapo em cima do balcão, que é para afoguentar as pessoas de uma certa etnia. Depois vamos ao do outro lado, outro café, outro sapo em cima do balcão. Depois também já não vais àquilo. Às vezes penso qualquer dia já não vou a lado nenhum por causa dos sapos. Mas pronto, como te disse há bocado, eu vim para cá como ator e acabei por ser encenador, diretor, e aquilo que eu fui aprendendo mais ao longo dos anos foi deixando de ser ator para passar a ser um pouco um gestor e desenvolver muito a arte de engolir sapos, porque é aquilo que às vezes é mais difícil de fazer, mas é o mais necessário. E quando se aprimora essa arte, não é assim muito difícil engolir um sapo. Porque, tal como a tentativa e o erro, também nos abre outras perspectivas. E esta coisa que nós temos muitas vezes de ser intolerantes, resolve-se muito aprendendo a engolir sapos e a tornar-nos mais tolerantes às opiniões dos outros, embora muitas vezes elas pareçam completamente desprezíveis, mas também a aprofundar amizades com pessoas que seriam à partida também improváveis, a enveredar por caminhos artísticos que não são nada a tua onda, mas que, como nós somos um coletivo, há aqui muitas ondas e nós temos que saber aceitar as ondas dos outros. E
Acho que é um bocado também aquilo que é a BAL 17, é muito um espaço de abertura, de tolerância e de encontrar formas de respeitar os espaços dos outros. Muito bem. Eu não sei se... Só para se acabar, querem- no fundo, Sim, se querem... um sapinho por dia não sabe o bem que lhe fazia. Sim, Mas tinha a porque... ver com o ar para dentro, ar para fora. O ar para dentro, ar para Ar fora. para dentro, ar para fora. Claro. Eu estou a reconhecer essa do Sabes? apresentar para fora. Estou. Bom, essa ideia do engolir sapos, que traz sempre uma ideia pejorativa, que tu lhe deste aqui, não é? É um lado positivo, do ponto de vista em que às vezes engolir sapos mostra uma coisa que se calhar tu não verias se não tivesses engolido aquele sapo, não é? Claro. E ter essa capacidade de ver uma outra coisa que tu nunca verias Só assim é se que não se tivesses aprende. engolido o sapo, não é? Tenho uma visão positiva dessa palavra. Eu fui logo confrontado com isso, Que não é logo, fácil, logo não é? nos primeiros meses da fundação desta companhia. Os tais 17 conselhos, 17 municípios, tinha que fazer 17 reuniões com 17 presidentes da Câmara. E a história das cores políticas. E houve presidentes de Câmara que nos convocaram para as reuniões só para dizer: não vais apanhar daqui um tostão. Eu não vou dar um tostão à cor política da Câmara onde tu estás. E eu que ia na expectativa de vender um projeto, de trabalhar com crianças, ter que ouvir isto. E depois pensar, engulo o sapo ou não engulo o sapo? É que a companhia vai continuar e este senhor que me fez engolir o sapo vai desaparecer daqui a 4 anos ou daqui a 2. E o que é certo é que ao fim de 2, de 4, nós já estávamos a trabalhar naquela autarquia. Mas porque o sapo foi duro, mas engoliu-se. Claro. Sim, E continuamos a engolir sapos. Todos os dias. eu sei bem do que falas, porque eu também Estás a ver? engulo muitos sapos. E às vezes são bons. E alguns são difíceis de digerir, São. não é? Essa é uma realidade. Mas essa questão política que nós falávamos há bocado e que agora nos levou para lá também, era aí que eu queria chegar, não é? Que muitas vezes essas condicionantes que vêm, não é? Nós também temos que ter essa flexibilidade de pensar, ok, isto é um ciclo político, não é? Se eu aguentar isto vai mudar, não é? Essa ideia de que eles não estão lá para sempre, na realidade, não é? Não, e nós estamos Mas a fazer um é serviço uma gestão público. difícil, não é? É uma gestão difícil, mas eles não entendem muitas vezes Não, a maior parte que as não entende isso. companhias estão nos territórios a fazer esse serviço público. Não é? E é nesse Acham sentido que nós estamos temos que pensar. Esta ideia da subsidiodependência, não é? Que está muito na cabeça das pessoas em geral, mas que também, não sei se não estará muito também na cabeça dos municípios, ou de parte dos municípios, não De sei alguns, todos, claro, não é? De alguns Não sei se neste caso aqui vocês não têm tido essa mudança política, e se calhar não têm tanto essa noção, mas infelizmente eu tenho passado por esses ciclos e eu noto muito essa coisa, não é? Que, olha, aqueles faziam uma porcaria, mas estes não fazem melhor, não é? Do meu ponto de vista, mas do ponto de vista deles, tudo o que eles fazem é que é bom, o que os outros faziam não presta para nada. E estas companhias andam no território à busca de dinheiro, não é? E darem 10 mil euros a uma companhia já é uma coisa do outro mundo, eles são super, porque é como se 10 mil euros fosse alguma coisa, não é? Então, esses sapos que a gente tem que engolir são... Sim, o nosso foco não pode estar aí. As dificuldades fazem parte da profissão, seja das companhias, seja dos atores, a título individual. É necessário ter essa consciência de que há um trabalho que tem que ser feito e nós optámos por esta profissão, então temos que saber quais são as regras do jogo. Claro. Então, mas para terminarmos, então, porque está a começar aqui um burburinho que não nos vai permitir estar aqui muito mais tempo, eu perguntaria: que futuro vocês veem para a BAL? Veem uma coisa semelhante? Estão a ver aqui uma mudança? Têm alguma perspectiva assim? Sim, claro. É assim, Sim. tem um espaço novo, que apesar de velho é novo, não é? Nas vossas mãos. Isso traz-vos assim, a perspectiva de fazer uma coisa super diferente, caminhar para uma coisa diferente, ou também ainda não pensaram muito sobre isso porque pensam quando Não, chegar a não. hora. Não, já. Estamos fartos de pensar nisso. Esta casa é enorme. Enorme. Claro. Eu dei assim uma vista e
isto tem um potencial enorme, mas também tem um trabalho enorme por trás, não é? A necessitar ser feito. Queres desenvolver, Sandra? Olha, isso dá-nos, primeiro de tudo, aquela coisa de que falava há pouco do... Não é voltar a ser como se tivesse deixado de ser, mas aquela sensação de liberdade, de teres o teu espaço e decidir o que é que vais fazer, aqui. Dá-nos também a hipótese de desenvolver aquilo que já tentamos desenvolver, sempre com espaços que não são nossos, com tempos que não são nossos, de alargar também, desculpa, sim, mas de alargar também o foco do trabalho. Nós basicamente trabalhamos com teatro e com coisas muito próximas do teatro, principalmente nas relações com as escolas. Pouco fazemos de expressão dramática, não é bem isso, mas estamos muito na onda do teatro participativo, do teatro debate, do teatro fórum. Esta possibilidade deste espaço abre-nos um bocadinho mais as possibilidades para desenvolver um trabalho que já fazíamos na Nora, que é ter aqui também outras disciplinas, ir à dança, ir ao cinema, ir às artes plásticas, mas na Nora tem sido sempre de forma meio pontual. Então, de repente, este espaço vai-nos permitir também abranger outro tipo de criação cultural e de criação artística, que eu penso que no futuro é uma das coisas que nos vai acontecer, é que vamos nos contaminar um bocadinho com essa relação com outras... com o aprofundamento da relação com outras disciplinas artísticas. Nós chamamos a este centro artístico, que ainda não é, mas aquilo que está em projetos é o Centro Artístico Cultura Viva. E tem a ver com isso mesmo. Eu imagino este sítio de porta aberta, o dia todo, e um laboratório de gente a criar, que é uma coisa que aqui não existe. Aqui em Serpa, aquilo que falávamos há pouco da dificuldade de sentir, sabes, a ambiência artística, sentires isso, aqui não, ou estás fechado no cineteatro, ou estás aqui na Nora, ou não há esse respirar que podemos vir a ter aqui um dia, e é isso que a mim me dá aqui também uma nova surpresa, é ter isto aberto e de gente por aí a fazer coisas. É isso, nós fazemos isso há muito tempo, em particular durante a Nora, que é não só funcionarmos como uma estrutura de criação, mas funcionarmos como uma estrutura que apoia, potencia, acarinha, encaminha outras criações de outros criadores. Normalmente criadores emergentes, malta nova, acabada de sair da escola, ou que está a experimentar. Um programa, não é? Uma coisa, temos vindo cada vez mais a apostar não é? a investir nesse lado. E este espaço vai garantidamente fazer isso crescer ainda mais. E vão poder ter artistas mais do que 3 anos na companhia, porque depois já vão poder ter. Depois vai ser uma alegria. Bom, agradecer-vos então esta